E aí, galerinha, tudo tranquilo? O vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês um conceito chamado de Automated Market Maker, ou AMM, assim, tipo, para ser mais simplório, né? E cara, para apresentar isso, eu primeiro vou tentar dar uma noção do que seria então um market maker, né? Tipo, no mercado financeiro real, né? O real, no mercado financeiro fiat, moeda física. E aí então a gente parte para entender o que seria então um market maker automatizado e mais ou menos como é que ele funciona. Eu vou tentar inclusive usar um exemplo para ver se fica um pouco mais claro de ao menos tipo como é que funciona um dos princípios ou uma das regras mais comuns usadas no Automated Market Maker. Belezinha? Então bora lá, cara. Como é que funciona? Para a gente entender o que é um market maker, eu vou passar rapidinho por alguns conceitos de mercado de acionário, beleza? Então, basicamente, a gente tem uma ação, cara. E aí, numa ação, quando você entra numa corretora, não sei se vocês já fizeram isso, mas quando você entra na corretora, você consegue ver o que a gente chama de book order, né? Tipo, eu inclusive escrevi aqui embaixo book order e, bem, meu desenho horroroso aqui era para ser um livrinho, mas basicamente é o seguinte: imagina que tem um conjunto de pessoas no mercado querendo vender aquela determinada ação, né? Essa ação daqui que a gente está, sei lá, pode ser Petrobras, Embraer, é, whatever aí. Vocês podem, sei lá, Tesla, Facebook, qualquer empresa que tenha ações no mercado acionário, beleza? Então tem um conjunto de pessoas que estão querendo se desfazer daquela ação, seja porque elas estão querendo pegar o dinheiro, fazer outra coisa, aplicar em outro investimento, ou porque elas acham que o mercado, aquele tipo de mercado específico, sei lá, mercado alimentício, não vai ter uma alta ou vai ter uma queda nos próximos meses. Então tem gente querendo vender, né, se desfazer desse tipo de coisa, e tem gente que acredita naquele mercado, ou então está querendo ganhar em mini transações, que seriam em day trades ou até swing trades, até tape reading, né, fazendo a frequência. Bem, a gente não precisa entrar nisso, mas basicamente, então tem um conjunto de pessoas querendo comprar e um conjunto de pessoas querendo vender. Essas pessoas, quando elas querem comprar ou vender, elas estipulam a quantidade que elas querem comprar, né? Então, isso aqui, por exemplo, quer comprar 10, que quer comprar 1.000, quer comprar 300. Então as pessoas dizem, eu quero comprar N papéis dessa ação, né? Tipo, N ações por um preço específico. Então elas também podem falar um preço que elas querem comprar. Eu quero comprar, sei lá, 10 ações por 2,50. E aí as corretoras, o que elas fazem é basicamente pegar a soma, tipo, pegam o volume, né, de todas as pessoas querendo comprar um determinado preço, englobam aqui. Então, sei lá, isso aqui não necessariamente é uma pessoa querendo comprar 1.000 ações por 12 reais e 40 centavos cada uma, tá? Isso pode ser que, sei lá, tem uma pessoa querendo comprar 500, uma outra querendo comprar 200, uma outra querendo comprar 300. Bem, acho que vocês entenderam. E aí a corretora dá uma somada aqui, né? Dá uma agregada. Ficariam então, tipo, pro book, pro livro, existem 1.000 pedidos de compra daquela ação por 12,40. E aí a mesma coisa vai funcionar então para venda, tá? Então tem N pessoas querendo vender a esse preço, outra N querendo vender esse preço e assim por diante. Belezinha? E aí quando uma ordem de compra, né, um pedido de compra casa com um pedido de venda, né, ou seja, se esse preço daqui for igual a esse preço daqui, então a gente diz que fecha uma ordem aí e ele executa aquela transação, beleza? Então basicamente, tipo, digamos que isso aqui, ao invés de 2,55 fosse 2,50, aí a gente teria então alguém comprando 10 ações e outra pessoa vendendo, ficariam então ainda 390 ações aqui querendo ser vendidas a 2,50, mas a gente executa aquela ordem e aí, bem, é basicamente uma pessoa comprou da outra pessoa aquelas N ações, belezinha? O problema vem, cara, a partir do seguinte caso. Imagina que a gente não tem, ou seja, nessa situação aqui do book, por exemplo, a gente não tem nenhum casamento, ou seja, tem N pessoas querendo comprar a 12,50, N a 12,40, N a 12,35, mas aqui então não tem ninguém batendo. Nesse caso daqui rolaria algumas coisas de tipo, poderiam rolar, né? Tipo, esse cara daqui tá querendo comprar a 12,40, né? Esse aqui tá querendo vender a 12, sei lá, 48. Talvez alguém mudasse de ideia, ou tipo, bem, eu não sei exatamente como é que funciona essa matemática dali, mas basicamente, cara, nessa situação, imagina essa situação que a gente está vendo aqui. Nessa situação, a gente não tem nenhum casamento. E aí, basicamente, cara, o mercado começa a ter problemas de realizar transações. Ou então, uma outra situação que é um pouco mais bizarra ainda,
é como se a gente simplesmente tivesse a seguinte situação: várias pessoas querendo comprar e aí quase ninguém querendo vender. Tipo, aqui teriam, então, sobrariam só, digamos que isso aqui foi executado ou as pessoas desistiram dessa operação de venda daqui. Então, basicamente, agora só tem 100 pessoas querendo vender esse preço, só que, cara, não tem ninguém querendo comprar. E aquele mercado é dito que ele tá ficando sem liquidez, ou ilíquido, né? Tipo, basicamente é o seguinte, aquele mercado não tem mais, é como se ele começasse a perder volume de pedidos, né? Tanto de ordem de compra quanto de ordem de venda. Ele começa a ter problemas em fazer esse casamento. E aí a ação meio que vai congelando, mano. Não é congelar exatamente, mas o mercado fica sem liquidez mesmo. Tipo, para de ter transações de compra e de venda, beleza? Isso aí é um problema, então, para o mercado no geral. O mercado acionário acaba tendo um problema se as ações começarem a ficar sem liquidez, beleza? E aí, então, para resolver esse problema, cara, o que acaba acontecendo é que as corretoras, ou o B3, ou eu não sei exatamente quem, começa a pedir para instituições, algumas instituições financeiras, podem ser banco, podem ser pessoas ou empresas de grande porte, sei lá, mas basicamente pedem então para essas pessoas fazerem o quê? Elas simplesmente pedem para eles gerarem liquidez, ou seja, eles criarem a liquidez. E aí então essas pessoas é o que a gente chamaria de market maker, porque elas basicamente estão fazendo o quê? Elas estão provendo liquidez para aquele mercado. E de que maneira que elas fazem isso? Cara, elas simplesmente começam a criar então ordens de compra e de venda que não necessariamente são o que elas querem para elas, né? Elas não querem necessariamente ficar alocadas. Ficar alocada seria, sei lá, você comprar muito papel de uma determinada empresa, beleza? Muitas ações de uma determinada empresa, significa que você está começando a ficar alocado naquela empresa e naquele mercado, beleza? Então não é necessariamente os market makers estão querendo ficar alocado, pelo contrário, eles em geral não estão querendo ficar muito alocado em nada. O que eles estão querendo é prover liquidez. E aí, de que maneira que eles provêm essa liquidez? Cara, eles começam a criar então ordens de compra e de venda que são fictícias. Não são exatamente fictícias, porque elas estão lá no book order e realmente se você pedir para casar com uma dessas, tipo, digamos aqui que tem o market maker está querendo comprar, né, 200 ações a 12,48. Se você vier aqui e criar uma ordem de, cara, eu quero vender 200 ações a 12,48, cara, isso aqui essa operação daqui vai casar com essa daqui, beleza? E aí ele vai realizar essa operação. E aí esse market maker começa então a ficar, tipo, vendido, né? Ele começa a operar vendido, né? Ele não... Bem, acho que vocês entenderam, mas basicamente ele começa a ficar operando ou alocado naquela ação. Belezinha? Até aí, beleza? Espero que sim. Mas basicamente então ele ficou alocado. E aí esse cara, por que ele faria esse tipo de coisa? Bem, além de poder receber algum tipo de incentivo, uma das coisas que eles fazem, os market makers, é tentar pegar as diferenças entre preços. Então aqui, sei lá, tá 12,48 e aqui às vezes tem um cara querendo, sei lá, vender a 12,55. Então eles fazem umas contas brabas para tipo pegar essas diferenças e ganhar na diferença de alguém querendo vender por um valor X e alguém querendo comprar por um valor Y. Esse spread, que é justamente a diferença entre, sei lá, às vezes o maior valor de pedido de compra por maior valor de pedido de venda. Eu não sei explicar exatamente isso, eu não sou do mercado financeiro, beleza? Mas basicamente existe um spread, né, uma diferença, e esses caras começam a tentar então voltar para a situação zerada, ou seja, onde eles não estavam nem vendidos, ou seja, eles venderam demais ações, nem comprados, eles compraram demais ações de uma determinada empresa. É como se eles não quisessem nunca ter ações na mão deles, beleza? Eles querem o dinheiro, então o que eles fazem? Eles geram ordem dos dois lados, de maneira que se alguém operar só um dos lados, eles vão eventualmente tentar operar por eles mesmos o outro lado, a se desalocar, a voltar para a situação zerada, só que aí eles ganham na diferença entre o preço que eles compraram e o preço que eles venderam, ou o contrário, aí depende das estratégias de cada market maker. Mas basicamente o que eu estou querendo dizer aqui para vocês é que market makers, então, são pessoas ou entidades que existem no mercado financeiro, beleza? E eles provêm a liquidez para o mercado. Eles criam essas ordens, tanto de compra quanto de venda, para justamente poder preencher o book order e manter o mercado então funcionando, ele podendo ainda ter liquidez. Belezinha? E aí, bem, agora que eu espero que vocês tenham entendido o que é um market maker, a gente vai começar a levar isso para o mundo de cripto para poder entender então o que seriam os automated market makers. Belezinha? E aí, como é que é? No mundo fiat, que a gente tem aqui do lado esquerdo, a gente tem
os usuários, né, que basicamente podem ser pessoas que nem eu e você, se a gente está querendo comprar ou vender ações, entrar lá numa corretora, falar com a B3. B3 é quem opera a Bolsa de Valores, né, quem tem a custódia, digamos assim, da Bolsa de Valores. Então, nós somos os usuários, belezinha? A gente tem também, bem, os corretores, que são os gestores das nossas ações, né? Basicamente, a gente não vai na Bolsa de Valores direto, a gente fala com um intermediário. Então, a gente fala com uma corretora, essa corretora pode ser qualquer uma das corretoras que vocês quiserem aí. E aí você fala com uma corretora, essa corretora pega a tua ordem, joga lá para a Bolsa de Valores, executa a tua ação, né? Seja de compra daquele papel ou de venda daquele papel. Quando eu falo papel, só para vocês entenderem a ação, beleza? E aí depois ela te retorna isso lá na plataforma dela falando, a gente executou a tua ordem de a tal valor nesse volume daqui, beleza? E então a gente tem os gestores, que são os corretores, a gente tem nós, que somos os usuários, e a gente tem as operações de compra e de venda, onde na compra a gente basicamente é como se a gente pegasse o nosso dinheiro, entregasse na corretora e recebesse de volta as ações, beleza? Então operações de compra. E as operações de venda seriam justamente o caminho contrário, quando a gente não quer mais uma ação ou quer se desfazer de uma ação de uma determinada empresa ou mercado, a gente entrega as ações e recebe dinheiro de volta. Beleza? Agora, levando isso para o mundo de cripto, como é que funciona? Cara, basicamente o usuário continua a mesma coisa, né? Os usuários ainda somos nós. Então a gente vai ter as nossas wallets lá e a gente vai poder comprar e vender criptomoedas, tokens e NFTs e whatever, beleza? Mas qualquer coisa que tenha algum valor financeiro, talvez, dentro do mercado de cripto, tá? As operações de compra e de venda continuam existindo. O lance é que dessa vez a gente não compra uma ação, a gente não entrega um dinheiro e recebe uma ação de volta. O que a gente faz é, a gente entrega um dinheiro e compra um token. E com esse token a gente pode comprar outro token. Então a gente pode fazer câmbio entre tokens, né? Swap de tokens, troca de tokens, né? Posso, por exemplo, entregar SLP, que é um token, e receber Ethereum por isso. Eu posso entregar Uniswap, que também é um token, e receber SLP, que é um token. Beleza? Então coisas desse tipo. Mas a gente também pode pegar o nosso dinheiro, depositar numa carteira e trocar então o nosso dinheiro por algum token. Beleza? Mas basicamente as operações continuam sendo a mesma coisa. A gente compra um token, vende um token, e aí a gente compra um token usando um token, ou vende um token por outro token. Beleza? Que seria uma troca de tokens. A gente pode enxergar tudo isso como uma operação ou de compra ou de venda. Belezinha? Então a gente tem aqui, ó, as ações e dinheiro acabam se tornando tokens. Belezinha? E por último, as corretoras agora, como a gente tá, as corretoras, é como se a gente estivesse num mundo, não é como você, né? A gente basicamente está num mundo centralizado, ou seja, todo mundo no final precisa falar lá. A gente usa a corretora como intermediário, mas todo mundo precisa se conectar lá na B3, que seria então quem gerencia a Bolsa de Valores aqui no mercado brasileiro. Belezinha? Já no mundo de cripto, a gente não tem entidades centralizadoras. Lembra? A ideia é descentralizar as paradas. Então, basicamente, o que a gente faz é a gente substitui corretoras por smart contracts, cara. E esses smart contracts, para mim, eles são bem smart mesmo, tá? E esses smart contracts, cara, eles vão criar algo que a gente vai chamar de liquidity pool, cara. Basicamente é o seguinte, liquidity pool, eu já falei sobre isso, mas só uma revisão rapidinha, cara. Liquidity pool é basicamente um contrato onde a gente consegue trocar um token por outro token. Você entrega um token A e recebe um token B, que é basicamente o que eu coloquei aqui embaixo, beleza? Então imagine que um smart contract desse aqui, ele representa um liquidity pool desse. Se eu tiver token A, por exemplo, e quiser token B, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer esse caminho daqui. Eu vou entregar o token A para esse liquidity pool, que é um smart contract, lembra disso, é só um código. Esse código vai vai executar uma operação matemática e vai cuspir para mim token B, beleza? E aí, sei lá, digamos que eu entreguei X aqui, eu vou receber Y tokens do outro lado, beleza? Isso depende da relação de valor entre eles, depende da razão entre eles também. E a gente já vai chegar num exemplo para vocês darem uma entendida, abstraindo um pouco o lance de dinheiro. É só uma relação entre token A e token B, beleza? A gente chega lá. E aí, basicamente, a gente tem também o caminho contrário. Ou seja, se eu tenho token B e estou querendo voltar a token A, eu basicamente entrego para o Liquidity Pool esses meus tokens B e ele cospe para mim o equivalente em token A, beleza? Então ele devolve para minha carteira o equivalente em token A. Seria então as operações de compra e venda aí, que na real a gente está fazendo uma troca, né? Mas imagina que o token A fosse
real, tá? O paralelo seria esse, é token A real, e aqui a ação, tá? A gente pode imaginar isso dessa maneira tranquilamente. Até mesmo porque quando a gente joga as coisas para o mundo de cripto, a gente vai estar usando as stablecoins, né? Ao invés de dinheiro físico, né? A gente converteu o nosso dinheiro físico em stablecoins. Então, tipo, meio que a gente já está lidando com um token, tranquilo? E aí, bem, para quem não lembra, stablecoins, eu também já fiz um vídeo sobre isso. Vocês dão uma olhada aí se quiserem, belezinha? Então, bora agora finalmente para o que seria o Automated Market Maker. Cara, basicamente o Automated Market Maker é esse brotherzinho daqui, tá? O cara que gerencia o Liquidity Pool, ou seja, o contratinho que faz essa conta de quando ele recebe N tokens A, quantos tokens B ele tem que devolver para aquela pessoa que entregou os tokens A para ele, é o Automated Market Maker. Mas como assim, cara? O Market Maker não era o cara que gerava liquidez para o Liquidity Pool? Então, basicamente, como é que funciona, cara? Esse contrato, ele tem uma regra, beleza? Ele realmente tem regras aqui dentro do contrato. Imagina que se todo mundo pegasse só token A de um Liquidity Pool, o Liquidity Pool ficaria sem token A, né? E, eventualmente, ele só teria token B. E aí a gente acabou com a liquidez daquele Liquidity Pool, né? Porque ele não tem mais como trocar nada, ele só tem token B. Eventualmente, o que alguém pode fazer é entregar token A lá e receber um monte de token B, beleza? É o máximo que ele conseguiria fazer. Mas se alguém quisesse trocar entregar token B para receber token A, seria incapaz, porque está vazio. Isso seria a nossa situação, então, de mercado não líquido, beleza? Então tem um conjunto de regras dentro desses smart contracts daqui que tentam, né, se esforçam por fazer o seguinte, por manter uma razão de volume mesmo. Vocês podem ver aqui que eu coloquei 3 tokens A e 3 tokens B. Não foi exatamente por acaso. A ideia é de que tipo, ele tenta manter um balanço dentro daquele liquidity pool, né? De cara, quantos tokens A eu tenho e quantos tokens B eu tenho. Porque quanto menos token A eu tiver, menor a liquidez que eu tenho. Ou quanto menos token B eu tiver, menos liquidez eu tenho. Então ele começa a fazer umas operações de maneira a valorizar o token. Tipo, se está muito desbalanceado, né? Eu tenho muito token A, ou melhor, muito pouco token A e muito token B, ele começa a fazer umas relações de tipo, cara, se tu me entregar, sei lá, 1 trilhão de tokens B, eu já tenho muito, eu não quero receber mais isso. Então, tipo, eu vou te dar, sei lá, meio token A. Agora, se tu me der, porra, 2 token A, eu vou te entregar, tipo, milhares de tokens B, justamente porque ele está querendo, tipo, se desfazer um pouco de token B e ele está valorizando muito receber token A, até que ele consiga, então, gerar o balanço entre tokens A e tokens B dentro daquele pool, daquele liquidity pool. A ideia é sempre criar um balanço. Cara, vocês podem imaginar isso de verdade, mano. Eu sei que meu desenho agora vai ficar horrível, mas vocês podem imaginar isso como uma simples balança, tá? Então, tipo, mano, você começou a sugar muito token A daqui, essa balança começa a tender muito para cá, né? Então ela começa a ficar muito assim. Belezinha? Muito assim. E aí isso é ruim para aquele liquidity pool. Então o que ele começa a fazer? Mano, eu preciso que você me dê mais isso daqui, porque eu tô querendo voltar para a situação de equilíbrio aqui. Tranquilo? Então basicamente o conjunto de regras que eu tô falando daqui para vocês é justamente, tipo, uma ideia de gerar uma razão, né? Uma razão é tipo a relação entre quantidade de tokens A e quantidade de token B dentro daquele liquidity pool se mantenha meio que tipo estável, meio que dentro do original, tá? Então basicamente é assim que um Automated Market Maker vai funcionar, ou seja, ele vai gerenciar a razão entre o token A e o token B dentro daquele liquidity pool de maneira a manter um balanço e assim manter então a liquidez do liquidity pool, beleza? Então, novamente, ele está lá fazendo o mercado, né? Ele é um market maker, ele é automated simplesmente porque não tem mais uma pessoa. A gente substituiu pessoas, corretoras e entidades por um contrato, um tipo de código que roda autonomamente, né? Sozinho, e ele está lá toda vez, então, tentando regular essas paradas. Agora, uma parada interessante que eu ainda não comentei para vocês é que a gente também teria um outro cara que seria um market maker desse liquidity pool, que são justamente pessoas, cara. Pessoas que fazem o quê? Eles entregam tanto token A quanto token B. Então, digamos assim, que você tem na tua mão aí 1 milhão de tokens A e 1 milhão de tokens B. Mano, você não sabe exatamente o que fazer com isso. Então, o que tu faz? Tu pega esses dois caras e entrega para esse contrato aqui para ele injetar dentro desse liquidity pool.
Então agora, pô, tu forneceu 1 milhão de cada um, tu manteve o balanço, zero problema. O contrato está feliz com essa ideia de você entregar duas coisas equivalentes, né, de mesmo peso para ele, teoricamente. E você, só um detalhezinho, você é chamado de Liquidity Provider, ou LP, de maneira rápida, né? Só para a gente encurtar, mas basicamente você é um Liquidity Provider. E por que então você quer ser um Liquidity Provider? Cara, por um motivo muito simples. Esses contratos agora, eles sabem que receberam dinheiro de você. Então o que eles fazem é, toda vez que rola umas transações aqui, lembra que tem sempre umas taxas relacionadas, tem um tipo de cada token tem um valor, né, tipo monetário. Então o que você acaba ganhando é um percentual de todas essas transações que rolam dentro do Liquidity Pool. Então de tempos em tempos, esse contrato aqui, digamos que, pô, ele recebeu, sei lá, R$10, ele acumulou R$10 de taxa, ele manda para você, sei lá, R$2 a cada dia. Beleza? Então por dia tu vai ganhar lá R$2 sem fazer nada. Isso, tipo, é um percentual que tu tá ganhando, a maneira de incentivar as pessoas a proverem, então, mais liquidez para aquele Liquidity Pool. Então, lembrando, em Liquidity Pool a gente vai ter o Automated Market Maker, que é basicamente o contratinho que está tentando gerenciar essa razão entre os tokens dentro daquele pool, e a gente tem também os Market Makers, ou melhor, Liquidity Providers, que são os caras que provêm, então, liquidez também através de entrega de tokens para receber algum tipo de investimento. É tipo um juros, tá ligado? Você investe uma parada para receber alguns juros. É mais ou menos isso. Então tu recebe um percentual ali. É claro que é baseado na quantidade de moedas que você entregou para aquele pool, né? Se você entregou pouco, você recebe menos. Se entregou muito, você recebe mais. Beleza? Mas basicamente você é um market maker desse Liquidity Pool, ou Liquidity Provider, né? Você é um Liquidity Provider ou market maker. No caso é melhor chamar de Liquidity Provider, mas tudo bem. E a ideia é basicamente, então, você ganhar algum dinheiro, já que você não sabia o que fazer com aqueles tokens, você ganha um percentual agora em cima disso. Tranquilinho? E agora que a gente já está ligado de como é que é o Market Maker, eu vou tentar usar um exemplinho, mano, para explicitar um pouquinho melhor de como é que funciona esse controle de razão de um Liquidity Pool, como é que o Automated Market Maker funciona. E aí, cara, sinceramente, a primeira vez que eu vi um exemplo desse, eu fiquei, tipo, super confuso. Então, pô, foi mal só não conseguir mandar de prima aí para vocês entenderem, rever esse pedaço, rever até um pouco antes, talvez, para tentar entender um pouco melhor o que é o Automated Market Maker. Mas basicamente, bem, vamos tentar ir pro exemplinho, porque para mim muitas vezes isso ajuda, tá? Então, imagina o seguinte, imagina que a gente tem no dia zero, no instante agora, a gente está criando um Liquidity Pool, tá? Então, eu tenho na minha mão, na minha carteira, 1000 tokens A e 1000 tokens B. E eu vou criar o meu próprio Liquidity Pool. Então eu vou lá, escrevo o meu contratinho, beleza? E eu falo pro meu contrato, na hora que eu estou escrevendo o código dele, eu falo, olha, dentro dessa pool daqui, eu quero que você mantenha a razão sempre de 50 para 50. Ou seja, 50% do meu Liquidity Pool tem que ser de token A. E 50% do meu Liquidity Pool tem que ser de token B, beleza? Essa é a razão que eu estou passando para ele, que eu quero que ele mantenha o balanço. Então toda vez que alguém criar uma operação que quebre esse balanço, ele vai ter que fazer umas contas para tentar, tipo, ele não força, né, porque ele não consegue operar os tokens, mas ele vai incentivar que pessoas operem no sentido contrário ao que foi operado anteriormente. Acho que a gente vai chegar lá, mas basicamente é o seguinte, cara, coisa rápida. Se alguém vier aqui e me entregar, tipo, 100 tokens A, significa que agora eu tenho, tipo, 1100 token A, beleza? E eu tenho 1000 ainda token B. Então essa razão daqui foi quebrada. O que ele faz? Ele fala, mano, que agora para cada token A que tu me entregar, eu vou te entregar cada vez menos token B. Porque eu tô ficando escasso de token B e eu tenho muito token A. Então se tu me entregar token B, eu vou te entregar muito token A. Porque eu tô com muito token A na mão e pouco token B, beleza? É uma questão de lei de oferta e procura. Se eu tenho, tipo, né? É só um balanço entre oferta e procura. Se eu tenho muito, significa que tá mais barato. Se eu tenho pouco, tá ficando mais caro, beleza? É simples assim. Então bora lá, deixa eu só limpar aqui porque eu não queria rabiscar essa parada agora. Mas basicamente, então, voltando lá ao nosso Liquidity Pool, eu disse para ele que ele tem que manter essa razão daqui, tranquilo? E qual é a regra que ele... Essa é a parada, tipo, essa parada para mim genial. Tem uma regra, lembra que eu falei que tem uma regra que tenta manter esse balanço de uma maneira codificada, uma maneira automática, beleza? Por isso o Automated Market Maker. Então a regra que eu vou falar para ele é o seguinte. A regra é,
x vezes y tem que ser igual a uma constante. Onde x, cara, é a quantidade de token A dentro do meu liquidity pool. Y é a quantidade de token B dentro do meu liquidity pool. Beleza? Então eu vou pegar, sei lá, se eu tenho 1000 aqui e 1000 aqui, eu vou ter que ter um valor constante aqui, já que eu comecei o meu liquidity pool com 1000, 1000, beleza? Então, ó, no dia 0, no dia do meu lançamento, eu vou ter basicamente isso daqui. Comecei com 1000 do token A, tô com 1000 do token B, e bem, 1000 vezes 1000, né, dá esse 1 milhão daqui. Então, basicamente, sempre que uma operação for realizada, eu tenho que conseguir manter essa constante, tá? Lembra disso, a ideia é manter sempre esse valor constante, esse valor tem que ser imutável. Tranquilo? Então agora o que eu vou fazer? Agora que eu já criei o meu liquidity pool, eu lancei ele no mercado e as pessoas vão poder então começar a trocar token A por token B ou token B por token A. Belezinha? Sempre lembrando, ó, seguindo a regra, que o meu K, a minha constante, tem que ter esse valor daqui e a minha regra é baseada nessa operação daqui, beleza? Lembra disso? Então eu comecei, tenho 1000, 1000 e a primeira operação que aconteceu no meu liquidity pool foi alguém que quis trocar 250 tokens A por N tokens B. E vocês podem inicialmente pensar, bem, como a relação está 1 para 1, né, tem 50-50, quer dizer, se eu pego 250 token A, eu vou entregar 250 token B. Não é bem assim que vai funcionar, não. Como é que a gente faz essa conta, cara? Basicamente é o seguinte, eu tenho agora 1.250 token A, né, porque alguém acabou de me entregar 250 token A. Então, eu vou nessa regra aqui, eu vou olhar essa regra e vou falar, olha, meu X agora, ele vale 1.250. Meu Y, eu não sei, ele valia 1000, mas eu não sei quanto que eu vou ficar, porque eu vou ter que entregar uns token B aqui, beleza? E no final, eu tenho que manter o meu K, sendo que o meu K, cara, lembra que eu falei que ele é constante? Então ele tem que se manter 1 milhão, mano. Não tem o que fazer, ele tem que se manter 1 milhão. Aí agora, cara, operação matemática aqui da escola. Eu vou pegar 1 milhão, vou dividir por 1.250 e eu vou chegar no resultado. Ó. Eu fiz essa divisão daqui e vão sobrar, então, vão ter 800. O resultado aqui seria y igual a 800, beleza? Então, no meu pool, vão sobrar 800 tokens. O que isso significa? Que a pessoa que fez essa operação daqui, que me entregou 250 tokens A, vai receber no final 200 tokens B. Beleza? Ela não vai receber 250. Porque imagina o seguinte. Imagina que, pô, ele me entregou... Imagina que ele me entregasse 10 ao invés de 250. Ou melhor, que ele me entregou 50. Ele me entregou 50. Então a gente estava assim, né, no nosso balanço. Ele me entregou 50, eu fiz isso aqui. Eu dei uma leve deslocada. Mais 50, dei uma leve deslocada. Mais 50, dei uma leve deslocada. Mas, cara, se tu olhar no final, o deslocamento do token A para token B tá ficando muito grande, mano. Ou melhor, token A para token B, né? Eu tenho mais token A do que token B. Então, o meu balanço tá ficando... A minha diferença tá ficando muito grande. E lembra que eu falei que eu vou sempre tentar... Tipo, o Automated Market Maker, ele vai fazer umas operações para tornar o token B cada vez mais valioso em relação ao token A. Porque justamente eu tô ficando escasso cada vez mais de token B e menos escasso é o mais rico em token A. E eu não queria isso, eu queria manter um balanço. Então o que ele acaba fazendo é, cara, agora que eu já cheguei nesse valor daqui, não importa se tu me der 50 aqui, se na primeira vez que tu me deu 50 eu te entreguei 10, ou te entreguei 48, ou 50 mesmo, na segunda vez eu já não te entreguei 50, sabe? Eu te entreguei 47. Na terceira vez eu te entreguei 42. Cara, eventualmente eu vou te entregar, tu vai me dar 50, eu vou te entregar 0.1, mano. Entendeu? A ideia é isso, é justamente manter essa relação. E essa relação é mantida segundo essa regra daqui. Por isso que eu falei que essa regra é muito maneira. E aí, cara, é isso, ó. A primeira operação realizada foi, alguém me entregou 250 token A, e aí eu devolvi o Liquidity Pool, né, o Automated Market Maker decidiu que ele vai receber, então, 200 token B. E digamos que, eventualmente, então isso aqui, cara, daqui pra cá, foi minha primeira operação. Imagina que logo em seguida alguém pede uma segunda operação e fala, mano, eu quero te entregar 350 tokens A, ou seja, cara, tá me entregando mais do que o inicial, beleza? E eu quero pegar N tokens B, eu não sei quanto é N. Então o que a gente vai fazer? Novamente, a gente vai pegar, ó, a gente tinha 1.250, a gente vai receber então 350. Isso aí vai dar 1.600 tokens A, beleza?
Então a gente vai pegar aqui, eu obviamente escrevi errado aqui, né? Mas basicamente eu tenho 1.600 tokens aqui. Eu vou pegar lá novamente minha constante, beleza? Minha constante, 1 milhão. Então 1 milhão, minha constante. E vou dividir pela minha nova quantidade de tokens A aqui, ó, 1.600. Então essa divisão daqui vai me dar o quê? Vai me dar que na minha pool vão ficar 625 tokens B. E aí o que eu vou fazer? Bem, eu tinha 800 tokens B e eu agora vou ter 625. Então o que eu vou fazer? Bem, eu tinha 800 menos 625, que é o que sobra. Eu vou entregar então para esse usuário, cara, 175 tokens B. Repara aqui que eu entreguei mais tokens A pessoa entregou, né? Eu não. Mais tokens A na segunda vez e recebeu menos tokens B. Isso porque, cara, a razão está começando a ficar muito desbalanceada. Então, a ideia desse Automated Market Maker é justamente incentivar que as pessoas me deem tokens B ao invés de quererem tirar tokens B. Porque quanto menos tokens B eu tiver, mais ilíquido eu vou ficar, beleza? Então se alguém chegasse aqui e falasse, cara, eu quero te dar 100 tokens B, ele provavelmente, assim, eu vou chutar, mas eu vou chutar que ele receberia, sei lá, em torno de uns 300 tokens A, tá ligado? Justamente porque agora tá muito desbalanceado, tem muito token A nesse Liquidity Pool, e a ideia do Automated Market Maker é incentivar a volta pro balanço. Então ele fala, cara, se tu me der token B, tu recebe muito token A, mano. Agora, se tu me der token A de novo para receber token B, eu vou te ferrar, mano. Eu vou te entregar cada vez menos, que tá ficando muito escasso token B na minha mão. Belezinha? Eu espero que esse exemplo tenha ajudado um pouco. Essa regra daqui, cara, que eu falei para vocês, é uma das regras mais usadas, mas não é a única. E, pelo que eu entendi, ela só funciona para um par, tá? Mas existem, tipo, se eu não me engano, o Balancer ou o Compound, que são outros Automated Market Makers famosos aí no mercado. Um dos mais famosos, inclusive, é a Uniswap, beleza? Mas ela usa muito essa regra, tá? Ela muito, mas muito. Agora, o Balancer ou o Compound, eu não lembro exatamente qual deles é, eles conseguem manter dentro do mesmo Liquidity Pool, às vezes até 8 tokens, cara. E aí eles muito provavelmente não usam essa regra aqui de constante, tá? Eles usam regras mais complexas para manter, então, essa razão, esse balanço do pool onde eles estão alocando, sei lá, essas 8 moedas, tá ligado? Então é isso, gente. Cara, isso é o que eu queria falar para vocês hoje. Isso é Automated Market Maker. Eu apanhei a beça para entender essa jossa e eu acabei falando bastante hoje também. Mal pela fala, eu espero que vocês tenham entendido. Beleza? Então, valeu, falou e até a próxima.